bem-vindos ao CompoCast, um podcast dedicado à composição musical e à teoria da música. Nosso objetivo é divulgar os compositores, suas composições, suas pesquisas e suas teorias, aproximando o grande público daqueles que pensam música, sobretudo a composição musical e a teoria da música. E você pode entrar em contato com a gente através do e-mail compocast21@gmail.com. Mande pra gente a sua sugestão, as suas críticas, nós ficaremos felizes em respondê-los. Hoje nós temos então a grande honra, de abrir esse programa, esse podcast, com a participação do professor doutor Liduíno Pitombeira. Ele é professor de composição e outras disciplinas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Queria agradecer a sua presença aqui, professor. Obrigado, André. É uma grande honra participar desse projeto, né? Espero que eu possa contribuir com alguma informação em níveis artístico e cultural, né, para o projeto. Com certeza. Bom, eu queria pedir, em primeiro lugar, professor, que o senhor falasse sobre a sua trajetória acadêmica, né, e também sua trajetória como compositor. Bom, eu comecei muito cedo na música, de 11, 12 anos, e foi através do violão, né? Basicamente tocando em igreja católica. Eu aprendi violão com um menino de 11 anos de idade, né? E a gente fazia parte então desse grupo lá da igreja. Era uma pequena orquestra que tinha harmônio, violino, clarinete, os dois violões, canto, né? Isso foi na década de 1970, né? Uma pequena cidade do interior do Ceará chamada Russas, e em seguida, em 77, eu me mudei para Fortaleza para estudar na Escola Técnica, que hoje é o Instituto Federal, né? Uhum. Fui estudar eletrotécnica e lá me deparei com alguns colegas que tinham afinidades musicais. Então, comecei então a participar de um grupo, né? Um grupo instrumental, jazz, música nordestina. E, paralelamente, então, eu segui essa carreira de músico e na área de eletrotécnica, né? Trabalhei 16 anos numa empresa de energia elétrica, de 82 até 98, né? E nesse período eu fazia as duas coisas. Eu tinha esse trabalho diário, né? Durante o dia, e nas noites e fins de semana eram dedicados ao estudo da música. Estudei harmonia formalmente durante 5 anos com uma professora chamada Wanda Ribeiro Costa, harmonia, contraponto, e até que em 91 eu tomei contato com José Alberto Kaplan, que era um compositor e pianista argentino que morava em João Pessoa, né? Isso eu já havia começado algumas faculdades, primeiro engenharia elétrica, na década de 80, início da década de 80, mas porque o curso era diurno e eu trabalhava durante o dia, ficou complicado, né? Eu consegui até algumas liberações com alguns chefes compensando, mas outros já não deixavam. Então eu tive que fazer um curso noturno, tentei matemática, depois eu fui fazer licenciatura em música, que era a única coisa que tinha lá em Fortaleza. Mas em certa altura eu abandonei o curso, pelo menos tranquei o curso, para poder estudar harmonia, contraponto de uma maneira mais intensa, e línguas também, né? Então esse estudo com Kaplan foi de 91 até 98, né?
Antes um pouco eu resolvi voltar para a universidade, concluir. Terminei em 96, levou uns 10 anos para fazer a faculdade, porque eu interrompi durante muito tempo a licenciatura, e em 97, acho que você lembra que a internet chegou no Brasil em torno de 1995, a internet para o uso geral, né? Já havia na universidade, mas em 95 começaram os usos, digamos, residenciais de internet. Eu comecei a fazer então muito contato com pessoas da música, da composição, da teoria, participar de concursos de composição. Em 97, então, eu fui aos Estados Unidos, fiz um contato com um amigo que eu conheci através de um outro amigo que que não era da música, mas me indicou o Hoffman Pereira, que era um pernambucano que morava em Baton Rouge, Louisiana. Então eu peguei o avião e fomos, eu e minha esposa, Duda, a gente foi para conhecer a LSU. Então fiz uma entrevista com o Dinos Constantinides, né, me inscrevi na universidade e ele falou que ia me dar uma bolsa, né? E a bolsa realmente veio. Então a partir de 98 até 2006, eu morei lá em Baton Rouge, primeiro fazendo mestrado com o Dinos, que demorou um ano e meio, cerca de um ano e meio. Depois ingressei no doutorado, também fiz rápido, cerca de 3 anos, e após o doutorado a LSU me contratou como instrutor. Então eu trabalhei uns 3 anos na LSU como professor de composição, né? Antes já era TA, ou seja, Teaching Assistant de teoria, né? E de composição também. Em 2006 resolvi retornar ao Brasil, né? As coisas estavam bem interessantes aqui, mais do que lá, do ponto de vista econômico e de condições, né, de trabalho. E cheguei e fui fazer parte de um projeto do CNPq, através das associações, das fundações estaduais de pesquisa, né? No caso do Ceará é a FUNCAP, e eu participei então dessa bolsa, sistema de bolsas DCR, que significa Desenvolvimento Científico Regional, que eram bolsas dadas para pessoas que concluíram doutorado em uma cidade diferente daquela cidade em que a bolsa era concedida. Como eu havia terminado meu doutorado em Baton Rouge, foi perfeito, em Fortaleza, né? Era uma bolsa excelente na época. Me lembro que na FUNCAP haviam 65 doutores que receberam essas bolsas, no Brasil inteiro era isso aí, né? Era uma bolsa interessante, porque se eu conseguisse emprego no Estado durante a bolsa, eu poderia continuar recebendo a bolsa por mais alguns anos, né? Acontece que não surgiu a oportunidade em Fortaleza, mas abriu uma vaga de concurso para a UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e eu fiz o teste, passei e trabalhei lá na UFPB de 2008 até 2009, quando solicitei uma redistribuição, uma transferência para a Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, porque a minha esposa havia passado para lá também, né? E fiquei lá até 2014, quando vim para o Rio de Janeiro, para a UFRJ, e estou aqui até hoje, né? Trabalhando com o Grupo Musmat, ensinando na pós-graduação, e assim, é uma vida de muita intensidade, porque você tem que escrever artigo, tem que compor, tem que dar muita aula, né? Mesmo agora nesse período de quarentena, assim, hoje foi um dia pesado, ontem também, né? De muita reunião e de muito encontro, né? Eu acho que é isso. Se você tiver uma pergunta mais localizada, assim, não sei se eu falei demais, fiz tudo. Não, foi ótimo.
Foi ótimo. Eu tenho assim a grande honra, né, de ter tido o professor Dr. Liduino como meu orientador no doutorado, né? E o professor Liduino é também um compositor extremamente premiado, não só no Brasil, como também no exterior. Então, assim, pensando nessa questão da composição, eu vou lançar uma pergunta que é bem difícil, eu tenho certeza que é uma pergunta que não tem também uma resposta tão definida, mas para o senhor, o que é a composição? O que é compor? E quais seriam as suas maiores referências enquanto compositor? Certo. Bom, composição é uma mistura de criar novos materiais, mas também de dispor esses materiais de acordo com a estética pessoal, e essa estética é algo que vai mudando, né, com o tempo. E a inspiração para a criação desses materiais, ela pode vir de diversas fontes, né? Ela pode vir de sonoridades que você improvisa um instrumento ou mentalmente. Ela pode vir de uma equação matemática, como é o caso de obras que eu fiz com sistemas caóticos, né, fractais. Ela pode vir da literatura, ela pode vir de gravuras, desenhos ou de gêneros de tradição oral, né? Basicamente, então, eu trabalho muito com o planejamento desses materiais, né, em cima de uma estrutura que vai se formando, às vezes de maneira intuitiva, outras vezes de maneira muito racional, né, às vezes combinada com retroalimentação, tá? E sempre tendo em vista que é um ser humano que vai executar, quando é música acústica, né, porque eu trabalho também com música eletroacústica, né, e mista. Então é isso, composição é criar materiais e dispor esses materiais de uma maneira coerente e coerente com sua estética pessoal, né? Sim. E quais seriam as suas maiores referências como compositor? Bom, as referências elas vão se agregando, né, com o passar do tempo. Uma grande referência inicial é Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti. Eu ouvia muito, né, desde adolescente, a discografia do Hermeto, do Egberto Gismonti. Tenho obras em homenagem a eles, né? A Suíte Hermética para Quinteto de Sopros é uma homenagem ao Hermeto Pascoal, em que eu cito trechos da vida do Hermeto, associações da vida dele. Tem o Brasília Landscapes número 1, tem um primeiro movimento em homenagem ao Gismonti, Carmo, onde tem ali citações transformadas e veladas de diversas obras dele, né? Depois, com o estudo da música erudita, da música de concerto, eu fiquei muito ligado a Bartók, Webern, Hindemith, né? E, assim, por último, eu tenho ouvido muito Henri Duthier, uma compositora romena, Caídia Sariarro, Wolfgang Rihm, Tomás Hades, né? Thomas Hades, né? Basicamente são essas, assim, mas eu não tenho nenhuma predileção por algum compositor específico. Às vezes é algo localizado. Por exemplo, se eu for escrever uma obra de pequeno porte, uma obra aforística, então Webern me vem muito à cabeça, né? E eu gosto muito de ouvir Webern, eu acho que ele é conciso, né? Hindemith, por conta de orquestração, né? E do sistema harmônico dele é muito interessante, assim como Bartók pelo ritmo, né? E eu encontrei tudo isso no Duthier, que é, digamos, um atonalismo assim, não muito racional, como é aquele atonalismo da segunda escola de Viena, né? Sim. Pelo menos me parece ser algo mais intuitivo, mas assim, que do ponto de vista harmônico me interessa bastante o Henri Duthier. Sim. Entendi. O senhor desenvolve, né, professor, uma pesquisa assim bem ampla e bem sólida
a respeito dos sistemas composicionais, né? Que tem a ver com modelagem sistêmica e com outras coisas. E um dos objetivos desse podcast é também falar sobre a teoria por trás, né? Ou a teoria que os compositores, né, têm levantado ou têm criado, sobretudo aqui no nosso país. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa questão agora acadêmica, de pesquisa? O senhor poderia falar um pouquinho para a gente, ou para pessoas que talvez não tenham tanta familiaridade com a pesquisa a respeito dos sistemas composicionais? O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa teoria para nós? Sim, vou tentar. Então, a composição, para mim, ela pode ser desenvolvida do ponto de vista racional, como do ponto de vista intuitivo. Do ponto de vista racional, eu ligo muito isso à minha pesquisa acadêmica, né, que desde 2010 vem sendo associada com a teoria dos sistemas composicionais. O que é isso, né? Um sistema composicional é um conjunto de restrições iniciais que um compositor estabelece antes de começar a planejar sua obra. Então, as restrições podem ser, digamos que eu vou trabalhar com acordes maiores e menores, digamos assim. Tá? Uhum. Então, eu vou planejar uma obra que só vai ter acordes maiores e menores, né? Eu tenho que me virar com aquilo ali, né? É uma restrição que de certa forma gera a base, né? Sobre a qual vai se construir o planejamento composicional e depois a própria obra, com as notas, né? Os ritmos e as harmonias, né? Os sistemas composicionais, eles podem ser basicamente assim, de duas vertentes. Você pode ter sistemas originais em que eu estabeleço essas restrições, como eu fiz agora. Digamos, eu vou compor uma peça para quarteto de cordas e só vou usar acordes maiores e menores. Uhum. Tá? Ou o sistema pode ser também modelado. O que é o sistema modelado? Eu olho a peça de um compositor, o trabalho de Guarnieri com os ponteios foi muito importante para mim, porque desde 2010 que eu venho modelando esses ponteios, né? São peças curtas, né? E eu consigo fazer uma análise com maior rapidez, né? Então, eu extraio daquela obra algum arquétipo, alguma estrutura profunda, né? E essa estrutura profunda é a partir dela que eu construo o planejamento, né? Às vezes pode ser, digamos, os acordes se conectam de maneira econômica, ou seja, as notas vão se conectando por graus conjuntos, ou seja, proximamente, de maneira muito próxima, né? Uhum. Então essa regra, ela se torna uma restrição que eu tenho que aplicar na minha música. Então, sistema composicional pode ser sistema original ou sistema modelado. Sistema original, o compositor estabelece as restrições do início. Nos sistemas modelados, ele extrai essas restrições de outra obra, né? Uhum. Eu acho que basicamente é isso. Os sistemas modelados têm a ver com intertextualidade. Então isso aí vem sendo praticado desde muito tempo. Na história da música é possível traçar isso, né? Influências do Muffat no Handel, né? Influências de Chopin, Lutosławski. Sim. Obras com colagem, como a Sinfonia do Berio, que é uma colagem de diversas obras, né? Uhum. Então é algo que simplesmente eu formalizo mais de maneira rigorosa, porque já que é uma pesquisa acadêmica, né? E eu pretendo entrelaçar isso com matemática, então existe uma formalização, às vezes computacional, que se transforma em programas, né? Uhum. O senhor falou, interrompendo a sua fala, o senhor falou sobre a modelagem sistêmica, né? Sim. E aí eu
eu ia perguntar assim, se tem algum tipo de, para nossos ouvintes assim, se tem algum tipo de procedimento, assim, se a gente pudesse explicar de uma forma mais clara para a pessoa, ou para o músico, ou para aquele que não é músico, ou para aquela pessoa que está querendo aprender a compor, ou está compondo, como é que é assim a modelagem sistêmica? Porque eu sei que ela faz parte também, né, da teoria dos sistemas composicionais, ela está ali dentro. Se eu pudesse falar um pouquinho sobre modelagem sistêmica. Certo. Então, digamos que eu tenho uma obra que eu vou tentar até fazer um exemplo sonoro aqui, não sei se ajudaria. Sim. Digamos que eu tenho uma obra que eu, em certo momento, na análise, eu quero me concentrar só nas notas, sem me preocupar com os ritmos. Sim. Essa é uma das características da modelagem. Você focaliza num determinado aspecto e desconsidera os outros. Porque, na verdade, meu objetivo não é analisar aquela obra, é extrair alguma característica dela para reutilizar numa obra nova, né? Então, digamos que eu tenho uma peça que ela faz... É uma peça para fagote, por exemplo, né? E que ela faz, em termos de notas, o seguinte movimento. É um Fá, um Lá e um Si no grave, né? Na clave de Fá. Então eu olho isso aqui e vejo que do Fá para o Lá eu tenho 4 semitons, né? Uhum. Do Lá para o Si eu tenho 2 semitons. Então eu já tenho uma análise aqui em termos de intervalos, né? Se eu olho somente para esses intervalos e desconsidero o texto original, né? E digo, faça agora uma obra que tenha esses intervalos 4 e 2. Esse é o meu modelo, 4 e 2. E eu posso surgir com algo totalmente diferente. Veja que eu disse, faça uma peça com intervalos 4 e 2. Eu não sei exatamente quantos intervalos 4 e 2 eu tenho aí, né? Tá? E se eu vou escrever algo para flauta, por exemplo, né, poderia se transformar nisso. Então, digamos que eu, partindo desse modelo que me diz que eu só posso usar intervalos 4 e 2, né? Eu não sei exatamente quantos, porque o modelo só me informa isso. Eu poderia compor uma nova obra partindo dessa restrição. Só poderia usar 4 e 2. E se fosse uma peça, então, para flauta, né, ela poderia ser algo assim, desse tipo. Ela contém 4, 4 e 2. Sim. Veja, é uma obra diferente, porque é uma obra para flauta, só está no agudo, né? Mas ela não tem mais nada a ver com a obra original, que era... Especialmente se eu começar a colocar uma estrutura rítmica totalmente diferente da obra original. Então a modelagem é isso, é capturar alguma tendência, algum arquétipo, alguma estrutura na obra original, né, e reproduzir isso numa obra nova com novos materiais, com novos timbres, novas sonoridades, novos ritmos, né? Mas essas duas obras, elas são primas, elas são aparentadas com respeito a essa estrutura profunda, que é a estrutura de intervalos. Entendi. Eu creio que algumas pessoas que nos ouvem vão perguntar assim, aonde elas podem, de repente, ter acesso a esse material. Acredito que uma boa resposta, professor, seria o seu site, né? Que daqui a pouquinho a gente vai dar também, mas você já pode adiantar e falar o endereço, mas certo. Também o seu perfil lá no academia.edu, né? Que tem uma vastíssima produção acadêmica, né? Com artigos publicados no Brasil e fora do Brasil sobre esse assunto, né? Um bom local para conhecer esses artigos, esses meus artigos, é o portal Academia, cujo link é o frj.academia.edu/Liduíno Pitombeira. Então lá vocês vão encontrar cerca de 80 artigos
muitos deles tratando desse assunto de modelagem, né? Eu tenho artigo em parceria com o André, com os orientandos, né? Com outros colegas, tá? Tem artigo solo também. Então lá tem muita coisa sobre modelagem. Nesse momento atual, eu ampliei o meu projeto, eu não trabalho unicamente com sistemas modelados, mas também com sistemas originais, né? Então, é um grupo Sim. que a gente se reúne toda segunda-feira, de 17 às 19 horas, né, virtualmente. E eu trago, às vezes, convidados para palestras, né? Sim. E a gente produz artigos, né? Sim. Trabalhamos agora estamos trabalhando com sistemas retroalimentados que envolvem estruturas fractais e caos. Então cada um vai bolar o seu sistema e experimentar, né? Porque a gente já está adiantando algumas perguntas, mas como o senhor já respondeu isso, eu gostaria só de dizer o seguinte para as pessoas que estão ouvindo. Eu vou deixar na descrição aqui desse podcast todos os meios, né? Todos os links, não só do perfil do professor Dr. Liduino lá na academia.edu, mas também o site dele. E também o canal dele no YouTube, que daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre as obras. Mas como o senhor estava falando aí, professor, em relação a esse projeto de segunda-feira, o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Assim, ele é aberto às pessoas que querem ouvir, participar? Isso é uma coisa assim, aberta a todos ou é só para convidados? Se é aberto, como é que faz? Não, esse é um grupo que iniciou como grupo de iniciação científica, grupo de iniciação científica que envolve os alunos da graduação que querem participar e já, digamos, fazer essa anticâmara para a pós-graduação, né? Então, no início ele era limitado a esses 5 alunos que faziam iniciação científica. E atualmente eu estou chamando também os orientandos. Então ele é fechado assim para o pessoal que trabalha direto comigo, né, mais diretamente. Mas o Musmate tem um projeto chamado Palestras Musmate, que é aberto ao público, né? É um projeto de extensão e muitas vezes a gente participa disso aí, né? Participa trazendo convidados, né? Organizando, né, esses encontros, né? Então esses são abertos ao público. As reuniões de pesquisa não, é um grupo de pesquisa que é fechado para os alunos de graduação, de iniciação científica, mestrandos e doutorandos. O senhor já respondeu um pouco, mas eu vou perguntar de novo, assim, quais seriam as pesquisas ou teorias, né, que têm dialogado com a sua pesquisa, né? Essa seria a pergunta, e já emendando na outra, assim, quais seriam as perspectivas, né, na sua visão, professor, para pesquisa em composição, né, ou para a sua pesquisa sobre os sistemas composicionais? Então, quais seriam as teorias que estão mais próximas a ela, dialogando com ela, e qual é a sua perspectiva, né, para os próximos anos, para a própria teoria? Certo. Como a modelagem e os sistemas composicionais, eles precisam muito da análise, né? Para examinar as obras musicais e até de forma prescritiva, ou seja, usando a engenharia reversa, né? A gente pode usar ferramentas analíticas do modo inverso, né? Então, tudo que for ferramenta analítica é muito bem-vindo para essa pesquisa. Então, digamos, a análise schenkeriana, ela integra, sempre está presente, né? Teoria dos conjuntos de classe de notas, que é a Pitch Class Set Theory, a teoria neo-riemanniana, análise harmônica, análise formal, análise transformacional, né? E estruturas matemáticas, né? Grupos, sistemas dinâmicos, cálculo. Tudo isso
atua tanto de forma analítica como também de forma prescritiva, ou seja, descritiva e prescritiva, né? Sim. Embora tudo que é análise pertence muito à musicologia, né? O trabalho do compositor, ele vai mais numa linha de prescrição, mas a modelagem, como ela trabalha com análise, então as ferramentas analíticas são muito bem-vindas. A teoria dos sistemas composicionais está sofrendo diversas reestruturações agora, né? Sempre que eu ministro uma disciplina sobre isso, os alunos me realimentam com diversas sugestões, né? Isso aconteceu em 2007, quando surgiram diversos termos como perfil composicional, grau de endogenia harmônica, né? Diversas ferramentas, elas vão sendo incorporadas, né? Isso muito graças aos orientandos que vão pesquisando. Eu tenho agora o Roberto Macedo, que está pesquisando bem a fundo todo o início da teoria, está inclusive catalogando e mapeando cada desenvolvimento que surgiu na teoria dos sistemas composicionais desde 2010. Né? Eu tenho alunos que desenvolvem novas teorias que não existiam antes, como o seu caso, né, André Codesso, que desenvolveu uma teoria de domínio sonoro e modelou obras e planejou, né, em cima de um sistema que surgiu de uma nova teoria, né? Eu tenho alunos da computação, como é o caso do Pedro Proença, que cria sistemas computacionais, né, com sistemas algorítmicos. Então, assim, a formalização composicional, eu não consigo prever assim, os limites dela, né? Ela depende muito das participações e das contribuições, né? Ela pode crescer bastante, evoluir, assim. Pelo que a gente percebe, né, professor, é que essa abordagem, né, da teoria dos sistemas composicionais, por si só, ela tem em si, né, um alto grau de eu diria, não de parentesco, mas de atração, né, de diversas outras áreas. Por exemplo, a computação, né? Quanta coisa pode ser feita, modelada, utilizando diversas técnicas dessa área, né? A matemática em si, né? Expõe ferramentas assim que são muito atrativas, né? A teoria dos sistemas composicionais. Eu me lembro muito, na sua fala, eu pensei muito aqui no Xenax, porque o Xenax faz isso, né? Ele pensa muito em probabilidade e traz muitas ferramentas da matemática e de outras áreas também para dentro do seu sistema composicional. Mas quando eu ouço o senhor falando e leio, né, sobre o material da teoria dos sistemas composicionais, é isso que fica assim para mim, que é uma teoria que exerce uma atração muito forte a outros campos, né? E me parece que é uma perspectiva que realmente a gente não consegue muito ver o horizonte de tão longe que ela pode ir. O senhor concordaria com isso? Sim, exatamente. Eu estou escrevendo agora um artigo que deve sair na revista Musmate no próximo número, né? No qual eu faço uma perspectiva da teoria de sistemas, né? Da teoria geral de sistemas também, e puxo dali a teoria dos sistemas composicionais e vou dando bastante exemplo, né? E tem muito diálogo com a matemática e com a computação, porque cada um desses sistemas eu estou desenvolvendo computacionalmente, né? Sim. Numa linguagem Python. Né? E para quem se interessar, esse artigo vai sair, acho que em julho já estará disponível esse número. O nome do artigo é Sistemas Composicionais, uma visão geral e aplicações, né? E aí eu conto toda a história, ótimo, de uma maneira resumida do sistema, né? De onde começou o organicismo, o holismo, cibernética, o pensamento sistêmico, né? Parto assim, de definições antigas mesmo de sistema, como Condillac, mesmo Aristóteles, né?
Hegel, Bertalanffy, e daí eu puxo os sistemas composicionais, né, que era algo já preconizado pelo Bertalanffy, né? Ele tem uma tabela no livro dele, Teoria Geral dos Sistemas, em que ele fala que a música é um sistema simbólico, né? Assim como a linguagem, matemática, né? E foi isso, na verdade, que me inspirou a desenvolver essa teoria, né? Sim. Sim, muito bom, professor. Eu fico muito assim, porque como eu conheço um pouco da teoria por trabalhar, né, por ter sido orientado pelo senhor, eu realmente acho que nós temos assim uma grande área de atração, né, com essa teoria. E é muito bom ver isso, né, porque existe um diálogo também com as outras áreas da própria academia, da própria universidade. Pessoas que não estão necessariamente ligadas à escola de música, como, por exemplo, o pessoal da computação, da matemática, podem ser integrados, né? E aí eu só queria esclarecer para o ouvinte que a gente está falando aqui de Musmati, só para o senhor explicar para eles o que é esse negócio de Musmati. Mas vai ter o link também aqui na descrição depois. Entendi. Mas só para o senhor explicar para eles o que é o Musmati. Perfeito. Bom, o Musmati é um grupo de pesquisas ligado ao PPGM, que é o Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ, né? E é um grupo que foi fundado pelo Pauxi Gentil Nunes e pelo Carlos Almada. O Carlos Almada é o atual líder do grupo. Participam também da direção eu e o Daniel Moreira, que é um ex-orientando, né, recém-doutor, que foi um ex-orientando do Pauxi. E aí tem um número grande de ex-alunos, de participantes, né, externos, de contribuintes internacionais. Esse grupo tem uma revista que são 2 números por ano que são lançados, né? E ali tem exatamente as grandes figuras que trabalham com essa linha interdisciplinar, música e matemática, né? A teoria dos sistemas está incluída nesse grupo, né? Assim como a análise particional, que é do Pauxi, análise derivativa e variação progressiva, e estudo do choro, que é do professor Almada, né? E agora o Daniel com contorno textural e planejamento textural composicional, né? Os sistemas ele tem essa vocação de interdisciplinaridade, né? A gente conta agora no Musmati com 4 matemáticos, 3 da UFRJ e 1 da Universidade Federal Fluminense. Na verdade, 2, são 5 matemáticos, 2 da UFF e 3 da UFRJ, né? E estamos preparando um curso sobre a música de Xenax, né? E aí a gente dialoga bastante, né, nessa interseção entre música e matemática, né? Tem muita coisa em comum, né, do ponto de vista de todo o cálculo que a matemática desenvolveu tradicionalmente. Nós estamos começando a aplicar isso na música, né? A teoria dos conjuntos, né? Mesma lógica formal também muito bem aplicada na música. Sim, é um tema interessante e acredito que, ouvindo aqui, né, acho que a gente poderia programar, né, um próximo podcast com, de repente, uma mesa redonda só para falar das relações, né, os mitos, né, e as reais relações, né, entre a matemática e a música. Eu acho que seria interessante a gente conversar sobre isso, já que temos uma produção, né, assim, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, uma produção séria, né, já há alguns anos sobre isso. Então, é um bom tema, né, para um próximo programa, quem sabe uma mesa redonda, né, no nosso podcast aqui. Já isso. Fica essa ideia. Exatamente. Professor, a gente está fazendo a nossa entrevista como fundo aqui, escutando duas obras suas, né, que escolhidas por mim. Eu vou falar, eu queria que nós falássemos um pouquinho sobre elas. Mas ainda antes de falar diretamente sobre essas duas obras,
Eu queria, assim, nesse próximo bloco, falar um pouquinho mais sobre, né, a sua produção como compositor e o ato de compor para o senhor. Nesse sentido, quais seriam as suas técnicas de composição? Seriam, assim, mais a modelagem sistêmica mesmo aplicada? Ou se eu tenho outros sistemas que são envolvidos também? Assim, eu tenho essa vertente composicional ligada à pesquisa, né? Que tem muito a ver com sistemas e com modelagem, mas isso varia bastante, né? Como eu começo a trabalhar numa obra, isso varia bastante. Se não vai ser uma obra ligada à pesquisa, se ela é uma obra ligada à pesquisa, ela começa um planejamento, surge um artigo, do artigo é que sai a peça. Se ela é uma obra mais intuitiva, então ela surge geralmente por uma sonoridade que me interessa, ou uma estrutura formal, né? Ou um gênero de tradição oral que eu quero retratar na obra, né? Eu acho que basicamente é isso, né? Assim, cada obra é uma estrutura nova, né? E tem uma história própria que vai se desenrolando no decorrer da construção da obra, quando ela é, digamos, uma composição linear, né? Sim. Se ela é uma composição planejada rigorosamente, então eu gasto a maior parte do tempo planejando e a composição acontece rapidamente, né? Sim. Outras vezes não, eu crio trechos da obra e se esse trecho me agrada do ponto de vista sonoro, eu continuo a desenvolver, se não ele entra num banco de arquivos de composição, né? Eu tenho um banco imenso de temas, fragmentos, tanto em papel como em dados digitais, né? E que às vezes são reutilizados. O material que eu dou em aula, por exemplo, se eu vou demonstrar algo em aula e eu componho em sala de aula para os alunos, né? Aquilo ali vira um fragmento. Tem até uma peça que eu fiz, uma peça de 8 minutos, eu tive que compor uma peça rapidamente. Então, esses fragmentos eu colei com técnicas composicionais, né? E são técnicas de transformação, às vezes técnicas tradicionais, como a gente conhece, transposição, inversão, retrogradação, filtragem. Nesse artigo que vai sair em julho agora, eu mostro 14 dessas técnicas, né? Então, é possível combinar esses materiais, né? De tal forma que eles pareçam coerentes, né? Entre si, que tenham surgido ali naturalmente, né? Então, assim, eu sou muito eclético do ponto de vista de como começar uma obra, né? Às vezes começo pelo meio da obra e vou acrescentando prefixos, né? Outras partes anteriores, e assim, varia bastante, né? Depende da pressa que eu preciso terminar a obra, né? Depende se ela é conectada à pesquisa, e aí vai ter que ter um artigo explicando e fundamentando, e tem esse aspecto didático também para que as pessoas entendam, né? Ou se ela é uma obra que ela surge às vezes que eu estou deitado e estou compondo e tenho que chegar a escrever. Nem sempre é o que a gente pensa quando escreve, mas ajuda bastante, às vezes, ter esse impulso mental, né? Uhum. Sim. Nós selecionamos, então, professor, 2 obras, né? A primeira é A Máquina do Mundo, e essa foi uma obra encomendada, né, na Bienal de 2014, estou certo? Isso. E assim, impressões pessoais, né? É uma obra assim magnífica. Eu já ouvi e já reouvi e já reouvi algumas vezes. Me impressiona muito a questão, as sonoridades obtidas ali. Eu vejo traços de aplicações rítmicas ali, assim, impressionantes. Sobretudo a questão da orquestração, né? E que é muito peculiar, né, nessa obra, né, na Máquina do Mundo.
E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa obra. Quais são os elementos que serviram de inspiração? Como foi o processo composicional? Assim, a história dessa obra? O que o senhor pode dizer para a gente dessa obra? Bom, a Máquina do Mundo, ela é um concerto para a orquestra, ou seja, os grupos orquestrais, os subgrupos da orquestra, eles vão atuar como solistas em diversos momentos, né? Existe uma obra magnífica sobre isso, que é o Concerto para a Orquestra do Bartók, né? Sim. Então, essa obra, o início dela surge a partir de um poema chamado A Máquina do Mundo, poema do Drummond, né? Que é um poema, na verdade, que tem a ver com intertextualidade. O próprio Drummond fala isso, né? E eu capturei algumas palavras do poema, e essas palavras, então, começaram a gerar o caráter da obra. Por exemplo, o primeiro movimento chama-se Ordem Geométrica. Isso é uma locução que tem no poema, né? Então ele é muito rítmico, como se fosse uma máquina, como se fosse um relógio, como se expressasse a questão do tempo, né? Essa obra está no YouTube, eu acho que Sim. As pessoas podem acompanhar. Tem momentos assim como se fosse um metrônomo, um relógio, né? Maquinal, e tem esses cálculos de conjuntos que são bem simétricos dentro da obra, né? O segundo movimento é noturno, também uma palavra que está no poema, né? E esse ostinato, então, também a ideia de ostinato, ela acontece novamente, né? É um outro ostinato, mas ele vai se revelando gradualmente. E aí tem muita inspiração do Duthier, né? São sonoridades tonais sobre blocos atonais, né? E planos também, como John Cage, tem planos diferentes, né? Que eles às vezes se encontram, às vezes se desencontram. E o último, Presto e Fremente, também extraído do poema, tem a ver com uma sonoridade que vai se desabrochando. Ela começa com um trítono, e esse trítono ele vai agregando outras sonoridades, né? E formando outros acordes, né? Basicamente é isso, uma maneira que eu posso resumir. E essa obra, a gente pode chamar então esse processo, professor, de uma espécie de modelagem, porque o senhor retirou do poema do Drummond algumas características e inferiu sobre essas palavras ou essas sensações algum material musical, né? E sobre eles compôs o resto da obra. Seria retirar uma estrutura do poema e aplicá-la na obra? Seria isso? Nessa obra, particularmente, eu não fiz nenhum mapeamento, nada do ponto de vista matemático, algébrico, com poema que pudesse refletir na música. Na verdade, são inspirações livres, né? Quer dizer, na verdade, eu não usei modelagem nessa obra, né? Existe alguma intertextualidade muito livre, né? No segundo movimento, com o Duthier, né? Mas não tem nada assim intertextual modelado diretamente, não. É uma inspiração só, digamos, é um ponto de partida, é uma faísca inicial que vai disparando diversas imagens. Ordem geométrica, o que é isso aí, né? Então, eu tive que estruturar uma obra em termos assim, que revelasse a minha interpretação dessa sentença, né? Ordem geométrica. Mas é possível fazer mapeamentos de textos, né? Ou incluir citações veladas, que chama sujeito cavato, né? Você criar um motivo tirado diretamente do texto, né? Sim. Tá? Schumann fez isso, Ravel fez isso, eu faço isso. Meu concerto para clarinete tem citações internas ali, né? Essa suíte hermética tem um momento que eu faço uma sujeito cavato com o nome do Hermeto Pascoal, né?
Não que aquele nome tenha nenhum significado musical diretamente do ponto de vista de notas, mas é uma homenagem profunda e velada, é um mapeamento, né? Mas nessa obra, A Máquina do Mundo, não. Essa é uma obra intuitiva, né? Que eu fiz lentamente, né? Fazendo lentamente e sem um planejamento muito rigoroso, mas ela parte do poema de uma maneira livre. Sim. A outra obra, professor, que nós elencamos é o concerto, né, para o piano, para piano e orquestra número 2. Eu quis trazer 2 obras orquestrais porque eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre a orquestração, né, instrumentação e orquestração. E aí queria que se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre o processo composicional para o concerto, né, para piano e orquestra número 2, como é que foi o processo composicional, e a questão da instrumentação e orquestração. Minha pergunta seria, como o senhor pensa, né, a instrumentação e a orquestração, se para música orquestral, se é primeiro passo, se o primeiro passo é esse, se primeiro o senhor cria os materiais e aí depois os distribui pelos diferentes timbres, ou então vai fazendo já direto, já escrito para o instrumento, né? E queria que, nessa obra Concerto para Piano e Orquestra número 2, se o senhor pudesse nos responder mais nesse sentido da instrumentação e orquestração, mas também nos contando a história, né, de como surgiu essa obra. Certo, então esse concerto é o segundo concerto, meu segundo concerto. Quer dizer, na verdade eu tenho outros concertos para piano e orquestra, tem um concerto para piano a 4 mãos de orquestra, que foi estreado em New Orleans. Tem um outro concerto para piano e uma orquestra de câmara, que foi encomendado para a inauguração de um pequeno teatro no interior do Ceará. Eles compraram um piano e eu fiz esse concerto para eles. E o concerto número 1 para piano e orquestra foi minha tese de doutorado, né? Não foi tocado ainda, é inédito. Eu quase conseguia, tentei 2 vezes, quase conseguia uma performance aqui em Ribeirão Preto e outra na Sinfônica Nacional. Tá, então esse concerto é também uma encomenda da Funarte, né? Quando havia encomendas para a Bienal, eu dediquei a minha esposa, assim como o primeiro, ela é pianista, né? Em termos de estrutura, a obra também, ela não é uma obra com planejamento rigoroso, ou seja, não é ligado diretamente à minha pesquisa, né? O que eu faço nessa obra, existe um rigor inicial de complexidade de materiais, né? Mas ela vai se diluindo, esse rigor vai se diluindo, né? E termina num uso mais intuitivo. Então, quer dizer, a obra começa, eu tenho um planejamento bem rígido para ela no início, e gradualmente, no decorrer da obra, ela vai se tornando uma obra mais intuitiva. Até do ponto de vista de sonoridade também, ela é muito atonal no início, vai se tornando mais tonal, mais modal, né? Tá? Sim. Em termos de orquestração, eu escrevo a obra diretamente já para a orquestra. Eu não faço uma versão para piano e depois orquestro, né, como era tradicionalmente se fazia. Eu fiz isso uma vez agora, o meu concerto para flauta e orquestra, ele foi encomendado pela Felícia Coelho para a formatura dela na École Normale de Paris. Como não tinha uma orquestra lá, eu fiz a obra então para flauta e piano, né? E recentemente, agora em janeiro, eu orquestrei, né? Mas é algo incomum. Geralmente eu já escrevo pensando no timbre, né? Pensando nas sonoridades ali. Né? É uma composição por timbres, né? A orquestração, na verdade, é isso, é compor por timbres, né? Timbre é um elemento importante na construção. Ele conta tanto quanto as alturas, os ritmos, né?
Eu tenho uma outra pergunta que é em relação também à sua obra, que a sua obra é muito vasta, né, professor? E a gente encontra algumas delas no Spotify, algumas delas também no seu canal do YouTube. Os links estarão aqui na descrição desse podcast. E, assim, o senhor também tem alguns discos lançados, né? Isso. E aí, e são muitas obras que já ganharam concurso, são muitas obras encomendadas, e são muitas obras, e são obras também que têm processos composicionais diferentes, né? Exato. Então, eu lembro muito dos ponteios. E eu queria só que o senhor deixasse para o nosso ouvinte uma sugestão de obras que ele pudesse ouvir, de sua autoria, em que o senhor estivesse aplicando sistemas, a teoria dos sistemas composicionais ou a modelagem sistêmica propriamente dita. Tá, então, obras ligadas diretamente à pesquisa, existe uma obra chamada Vientos Terranos. Vientos Terranos é uma obra para trio de madeiras, né? Oboé, clarinete, fagote, que foi... eu escrevi... eu compus essa obra para o trio Vientos Terranos, que é um trio do Texas, né? O oboísta é um grande amigo, que é o James Ryan, mas eles nunca estrearam. Parece que o grupo teve dificuldades de se reunir, né? E ela foi estreada no Congresso Musmate de 2018, pelo trio Carioca, Palhetas Cariocas, né? O Palhetas do Rio. Essa obra, cada movimento dela trabalha com um ponteio. Ela modela um ponteio do Guarnieri, né? Que é um autor, que é um compositor que está sempre presente na minha pesquisa, né? Outra obra que trabalha com modelagem chama Linhas. É uma obra para saxofone e piano. Não sei se ela está disponível do ponto de vista de vídeo no YouTube, mas ela trabalha com modelagem de estruturas melódicas, utilizando um particionamento melódico. É um artigo que eu fiz com o Paul Chi, com os orientantes de iniciação científica, né? Outra obra que trabalha modelagem chama Trois Monuments, 3 monumentos, que ela modela o prelúdio número 1 de Debussy, e tem um artigo sobre isso no Academia explicando, né? E nessa obra é interessante que eu faço intertextualidade de diversas maneiras. Uma intertextualidade com citação, né? Uma intertextualidade mais de nível de inspiração, onde você não percebe muito essa conexão e nem é muito racional, e essa outra que é bem racional e calculada, né? São 3 movimentos. Deixa eu ver, outra obra que trabalha com isso Patrono Quieto. Patrono Quieto é uma obra para flauta, fagote e piano, que também tem um artigo sobre ela, né? Axiom, uma peça que saiu agora em CD, nem atualizei ainda o site com essa capa de CD, pelo o Axiom Brass dos Estados Unidos. O primeiro movimento dela o primeiro movimento e o último são modelagens. Plate One Nix também tem um artigo sobre essa peça, para quarteto de cordas. Deixa eu ver se tem mais alguma com modelagem diretamente. Bom, tem os ponteios. Os ponteios, né? Eu ia falar agora, os ponteios, isso, né? Bom, tem 1, 2, 3, 4, 5, são todos modelagens dos ponteios de Guarnieri, né? E todos eles têm artigos também, professor? Para todos eles? Não, nem todos eles têm, mas assim, o modelo deles já tem artigo, porque isso foi uma modelagem que eu fiz com o Pedro Miguel, com um trabalho de iniciação científica, em 2010, foi, na verdade, os primeiros trabalhos de modelagem. Então, enquanto ele compunha os ponteios dele baseados nos ponteios Guarnieri, eu também fazia para testar o sistema. Daí surgiram esses ponteios, né? Sim, incrível. Eu acho que é suficiente assim, para o pessoal conhecer. Tem outros que são, digamos, não são modelagens diretamente, mas são
intertextualidade, como, por exemplo, Parish Ode, é uma obra que foi encomendada para representar o aniversário da Première Rhapsodie, do Debussy. Esse Guy Yehuda, da Universidade de Michigan, encomendou a 6 compositores, um de cada continente, para compor uma homenagem a essa obra. Então eu fiz, tem citações de Debussy, mas assim, uma obra diretamente, inclusive o próprio título, Parish Ode, é um anagrama de Première Rhapsodie, né? É verdade. É uma vasta obra, né, professor? Assim, a gente também poderia fazer um programa só né, nos referindo e falando sobre algumas obras ou as obras que mais têm aplicações da teoria dos sistemas composicionais. Mas eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes o seu canal no Spotify e o link também do seu canal no YouTube, além do seu site. Tem mais alguma outra fonte que o nosso ouvinte ele pode procurar para ouvir? Algum canal ou perfil em outro serviço de streaming? Eu acho que tem obras no Apple Music, né, que é iTunes. Não sei se são as mesmas do Spotify. Geralmente são os próprios artistas que colocam essas obras. Eu nunca coloquei obra no Spotify nem no iTunes, né? São as pessoas que gravam e colocam lá essas obras disponíveis na Amazon, né? No site da Amazon. Mas acho que basicamente o YouTube é um que eu coloco intencionalmente lá, né? Sim. Tem uns vídeos, né? Eu estou até para colocar um agora que foi um quarteto de fagotes, que foi em homenagem ao Noel de Vos, né? Foi um francês que, digamos, foi a base do fagote no Brasil. Ele morava na minha rua aqui, na Silveira Martins, né? E eu fiz uma obra para ele há muito tempo atrás, chamada Fagocitose, né? E o Noel faleceu ano passado, né? E aí eu fiz essa chamada Devosiana, um quarteto de fagotes, né? Ele tinha esse quarteto de fagotes. O Aloysio Fagerland é o atual coordenador desse grupo, né? E Sim. Eu vou postar daqui a pouco esse quarteto, né? Uma premiere, né? Sim. Eu vou deixar na descrição, né, os links onde as pessoas podem encontrar, né, não só a obra, mas as composições, mas também a obra acadêmica, né, a sua produção Isso. acadêmica. Certo. Professor, como pergunta final, né, finalizando já a nossa conversa, eu queria que o senhor dissesse assim, de maneira bem livre, o senhor respondesse assim, na sua opinião, quais são as perspectivas para a composição musical e para pesquisa acadêmica nessa área dos processos criativos ou da criação musical, mas aqui em âmbito nacional? Como o senhor vê o futuro? O senhor tem boas perspectivas? O senhor tem más perspectivas para a pesquisa acadêmica nessa área, visto o cenário, ou a posição do senhor é diferente? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho só sobre isso. Bom, a gente sabe que atualmente tem uma tendência, né, por parte do governo de reduzir um pouco, de não incentivar tanto as pesquisas nas áreas de humanidades. A música está ligada exatamente às humanidades. Então, isso significa que a gente vai ter menos bolsas, né? Menos concursos para professores, e certamente isso vai afetar, né? Então, mas se esse quadro se reverter, eu acho que tem excelentes pesquisadores no Brasil, né? Excelentes pessoas concluindo doutorado e cada vez mais buscando interdisciplinaridade, né? Com outras áreas, né? Com psicologia, filosofia, matemática, física, né? Literatura, dança, arquitetura, né? E nós temos muito potencial, né? Especialmente a UFRJ, eu vejo ali muito potencial, mas no Brasil todo você tem grandes grupos de pesquisa, né? Bahia, na Unicamp, né? Por exemplo, mas realmente
realmente a música de concerto e a pesquisa, elas precisam ser subsidiadas, né? Elas não se autossustentam, né? Uhum. Tá. Se isso for resolvido, essa questão do incentivo à pesquisa, eu acho que temos um grande futuro, né? Sim. Sim. Professor, suas considerações finais, de repente o senhor quer deixar para os ouvintes algumas indicações de literatura, né? De livros sobre assuntos que tenham conexão, além de toda a sua produção acadêmica, né? De todos os seus artigos produzidos, além de toda a sua produção composicional, que é vastíssima. O senhor tem alguma indicação para os ouvintes de literatura, de livro? Bom, a literatura nessa área de composição, ela vem muito de fora, né? Então, acho que um conhecimento, uma familiaridade com as teorias analíticas é muito interessante. Teoria transformacional, o livro do Richard Cohn, Audacious Euphony, né? Muito interessante. Esse livro do... Estou tentando pegar aqui na estante. Sim. Um livro interessante é o Tonalidade de Transformação, Tonality Transformation, do Stephen Rings, né? Um livro sobre teoria riemanniana, como o Handbook of New Riemannian Theory, ou The Cambridge History of Western Music Theory. Tem artigos excelentes, né? Livro do David Lewin, né? Para quem é da matemática, Generalized Musical Intervals and Transformations. É uma coisa importante. O livro do Xenax, né? Formalized Music. E livros sobre filosofia de maneira geral, né? Filosofia da arte, livros sobre linguística. Tudo isso ajuda bastante a fazer brotar novas ideias, né? Para composição e para pesquisa em música, né? Sim. Bom, muito bom. Professor Liduino, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso primeiro Compocast, né? E foi assim, eu tenho certeza que despertou muito interesse nos ouvintes, né? Sobretudo sobre a teoria dos sistemas composicionais e também, né, sobre a sua obra, né, como compositor. E a gente agradece muito, né, a sua presença e queria saber se o senhor quer fazer alguma consideração final antes da gente encerrar. Eu queria agradecer, né, e parabenizar pela iniciativa, né, de divulgar o trabalho artístico e acadêmico dos compositores, né. Você está de parabéns por essa iniciativa. E agradecer, foi uma grande honra participar da primeira edição, né, desse programa, né, e mandar um abraço a todos aí que visitem esses links que você colocou, né. Dentro do meu site tem e-mails, se precisar entrar em contato, pode fazer contato, né. Sim. E agradecer a você. Obrigado, André. Nós é que agradecemos aqui. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima. Professor Liduino, muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.